Então, só retomando ali, né, para ficar gravado, a isomeria geométrica e a ótica, eu tenho os mesmos átomos ligados ao átomo central, que é o metal, né? Então, os ligantes conectados são os mesmos através dos mesmos átomos. O que vai mudar é só a posição desses ligantes dentro daquela geometria. Então, a gente vai começar trabalhando com os complexos quadráticos planares, que são os mais simples, né? E aí a gente tem 3 opções aí de organização. A gente, nessa situação desses complexos quadrado planar, lembra quais são os quadrado planar? Não, prof, eu não me recordo. É aquele que fica uma base quadrada. Deixa eu pegar aqui no site. Então, eu tenho um modelo. É como se eu tivesse 2 pares. Então, deixa eu só tirar esses pares isolados, porque no caso dos complexos a gente não tem a existência desses pares, né? Então, essa aqui é a quadrado planar, tá bom? Então, tá vendo que ela é num plano? E ela forma esse quadrado, né? E aí os ângulos são de 90 graus. Então, essa é a geometria que a gente está trabalhando. Então, deixa eu retomar aqui. Então, as opções são as isomerias cis e trans. Eu vou desenhar as duas aqui para a gente ver essas possibilidades. Então, eu teria o metal, certo? Quadrado planar, então todas as ligações no mesmo plano. Aí eu tenho a opção onde os átomos iguais são vizinhos. E a outra opção, que é os átomos iguais em direções opostas, ok? Então, ou a 90 graus é o isômero cis e o outro é o isômero trans. Qual que é qual? Tu consegue ter um palpite? Tu acha que o de cima é o cis ou o Cis trans? é aquele. O cis é o primeiro, o de cima. E o trans é aquele que é Isso, alternado. exatamente. Então, um trans em direções opostas, né? Então, os ligantes iguais em direções opostas, e o cis em lados vizinhos. Então, esse aqui seria o cis, e esse aqui seria o trans. Ok? A gente tem a opção onde a gente pode ter até 3 ligantes diferentes. E aí a gente também pode ter, numa situação, o A vizinho do A e o B vizinho do C, e a outra situação, o A em direção oposta, o outro A, e o B na direção oposta do C. Novamente, qual que é qual? Olha, eu acho que a de cima é cis trans e eu acho que a de baixo é trans. Não sei te dizer. Não me recordo desse. Tá. A de cima é cis, porque os iguais permanecem vizinhos. Então, igual ao anterior, estão vizinhos. E os iguais estão opostos. Então, esse aqui seria o trans. Ok? Mas quando Até agora, nesses dois. não. Ah, tá. Ali só contou aquele lado. E do outro lado, daí não, Isso. não é cis Tu nem considera trans. os dois iguais, é. Isso, é. Porque tu vai considerar a molécula como um todo. Então, o que, que tem de semelhante ali? Os Entendi. As, né? Então, tu Uhum, vai identificar aquela molécula de acordo com a posição do A um em relação ao outro. sim. Então, deixa eu ver aqui que eu tive um problema com as minhas folhas. E aí a gente tem essa última situação aqui, que aí sim é uma situação onde a gente identifica quem que é trans ou cis a quem, né? Porque aí a gente já não tem mais essa opção de identificar como cis e trans, porque a gente não tem nenhum semelhante entre si. Então, por exemplo, eu tenho 3 opções aqui.
E nesse caso a gente não dá um nome específico, a gente só tem que identificar quem que tá cis a quem ou quem que tá trans a quem. Então, a primeira a gente pode pôr aqui A, B, C, D, né? Isso seria uma das opções. A gente pode ter A, C, B, D. E por último, a gente pode ter A, C, D, B. Essas são as três opções possíveis, que é A trans A C, A trans A B e A trans A D, tá? Qualquer outra opção que a gente tenha, girando a molécula, a gente consegue sobrepor com alguma dessas, ok? Então, para eu reconhecer as possibilidades diferentes para essa última situação, eu escolho um átomo, nesse caso eu escolhi o A, né, um dos ligantes, eu escolhi o A, e aí eu boto primeiro o B transa ele, depois eu boto o C transa ele e o D transa ele. Todos os ligantes em algum momento ocupando essa posição trans em relação a esse ligante escolhido, tá? Então são três opções. Tu entendeu? Entendi. E no caso, ele seria então trans? Não sei. Aqui a gente não identifica Não tem. exatamente como cis e trans. A gente sabe que existem, a gente sabe que existem essas opções, mas no caso a gente vai dizer assim, o ligante A nessa situação está trans a C. Na outra não, o A está trans a B. E aí, consequentemente, a gente sabe quem está nas outras duas direções. Né? Entendi. Então é mesmo só identificando na fala, na nomenclatura eu não vou pôr. Tá Já bom. nas outras duas, sim. Quando eu for. Opa, desculpa. Quando eu for dar nome, por exemplo, para esse aqui ou esse aqui, aí sim, na frente do nome eu identifico cis, aí eu boto a nomenclatura do complexo, ou trans, nomenclatura do complexo, ok? Para o último, Sim. não. Eu boto o nome do complexo e se eu quiser identificar ele, eu vou dizer, não, eu estou falando do isômero que A é trans A C, ou A é trans A B, ou A é trans A D. Tá? Sim. Então, beleza. Para complexo quadrático planar, esse é o único tipo de isomeria que tem. Então, quando eu tenho dois ligantes diferentes entre si, três ligantes diferentes ou os quatro diferentes. E sempre vai se tratar de uma isomeria cis ou trans. Na última situação, lembrando que eu não identifico a espécie como cis ou trans, mas para poder explicar para alguém de que isômero se trata, eu posso trazer essa relação de posição dentro da molécula, ok? Ok. Então, beleza. Então, aqui eu só vou colocar para a gente identificar como é que a gente identificaria essa molécula, caso a gente tivesse que explicar para alguém, né? A trans A C, opa, faltou um A. Aqui é a trans AB. Vou só dar um sublinhado aqui para identificar que o A é o ligante, né? E o C também. E esse último é A trans AD. Então, são as opções que a gente tem. Depois a gente parte para os complexos tetraédricos. Isso aqui é uma situação mais fácil da gente identificar as possibilidades de isômero, porque assim, se eu tiver um único ligante num complexo tetraédrico, né, todos iguais entre si, como por exemplo a gente tinha visto FeCl4, 2 menos. Todos os ligantes são iguais entre si, então eu não tenho isômero, tá? Eu só tenho uma maneira de arranjar esses ligantes ao redor do átomo central. Se eu tenho dois ligantes diferentes, é a mesma coisa. Se eu tenho três ligantes diferentes, é a mesma coisa. Eu só vou ter isomeria, eu só vou ter possibilidades de arranjos diferentes quando eu tenho quatro ligantes diferentes, ok? Tirando essa situação, a única opção é quando eu tenho ligantes bidentados assimétricos. Eu vou botar aqui um exemplo.
Então, lembra que a gente estudou a etileno-diamina, que era um ligante com um NH2 de um lado, NH2 do outro? Te recorda? Eu acho que sim, prof. Esse ligante aqui, ó, tem 2 átomos de carbono e os nitrogênios que podem se conectar no átomo central, né? Então, ele é um ligante bidentado. Nesse caso, a gente diz que esse ligante é simétrico, porque os 2 lados dele, os 2 nitrogênios, são equivalentes, né? Então, ele é simétrico. Isso aqui não gera um isômero. Mas se eu pegar, por exemplo, de um lado um NH2 e do outro lado um NCH32, veja que os 2 lados são diferentes entre si, né? Aí aqui eu tenho uma situação de ligante assimétrico. Aí sim, se eu tenho um ligante assimétrico conectado, aí eu tenho isomeria. Observe essas moléculas aqui. Essas 2 moléculas, elas são diferentes entre si. Se eu tentar girar elas, eu não consigo sobrepor uma outra e dizer que é a mesma molécula, ok? A gente diz, ó, isso aqui representa um espelho. Essas moléculas são imagens especulares uma da outra, tá? E é só quando eu tenho 4 ligantes diferentes ligados ao átomo central ou quando eu tenho ligantes bidentados assimétricos. É a única situação onde eu vou ter isomeria em um complexo tetraédrico. Só lembrando ali com o negocinho das geometrias, qual que é a geometria tetraédrica? É essa aqui, né? Tá já aparecendo para ti a imagem? Sim. Então, essa aqui é a geometria tetraédrica, que é equivalente ao CH4. E nessa situação, eu só tenho isomeria se esses 4 átomos aqui forem cada um diferente do outro, né? No caso, os ligantes. Eu posso ter um NH3 numa posição, uma água na outra, um cloro na outra, um flúor na outra, ok? Um exemplo. Então, ligantes diferentes, ok? Aí sim, eu vou ter 2 possibilidades de isômero. E para encontrar esses isômeros é fácil, porque é só eu desenhar aquela imagem especular que nem eu botei aqui. Eu traço uma linha e faço uma imagem espelhada dele. Esse é o isômero. Ok? Sim. E a gente chama esse parzinho aqui, ó, de par enantioméricos. Aqui eu botei um T, mas é um R, tá? Enantioméricos. Ou a gente chama de enantiômeros. Ficou alguma dúvida nessa parte aqui? Não, prof. Não, tranquilo? Então tá. Complexos com número de coordenação 5, né? Que a gente tem 2 situações, a bipirâmide trigonal ou a pirâmide quadrática. Então, é aquele que eu tenho uma base quadrática. Então, aqui eu teria o metal. E aí eu tenho os ligantes aqui, né? Eu vou só marcar de uma outra cor para eu desenhar essa pirâmide quadrática que aparece. Então, observa que eu tenho a base quadrada, certo? E aí aqui, junto com esse ligante que vem para cima, eu formo a minha pirâmide. Então, aqui eu tenho as laterais da pirâmide. Consegue enxergar ela ali? Sim. Eu vou montar também lá no negócio das geometrias. Ó. Então, deixa eu só tirar os pares isolados. Tá vendo a base quadrada, né? Sim. Uhum. E aí, para cima, eu tenho essa ligação a mais. Então, é essa geometria que eu estou trabalhando. E a outra geometria é a piramidal
a bipirâmide trigonal, que é essa aqui. Eu tenho uma base triangular e uma ligação para cima e uma para baixo em relação a esse triângulo. Essas são as duas geometrias do número de coordenação igual a 5, tá? O que acontece quando eu tenho esse tipo de número de coordenação? Essas duas geometrias, elas se interconvertem, ou seja, elas saem de uma e vão para outra e depois voltam para a geometria, tá? Então, elas têm uma transição de uma para outra. Então, eu posso ter essa situação mostrada primeiro, ou essa aqui. Aqui eu tenho a base, que é o triângulo, e aí a ligação para cima e para baixo. E os ligantes, tá? Então, isso pode acontecer ali no meio do composto. E com isso, a posição desses ligantes vão mudando ao longo do tempo. E aí, por isso a gente diz que a gente não tem isômeros, a gente não consegue isolar eles, né? Porque como eles ficam mudando constantemente, uma hora eles estão de um jeito, uma hora eles estão de outro, vai ter uma mistura lá no meio dessa organização, e aí a gente não consegue isolar. Então, a gente não trabalha com a definição de isômeros aqui, tá? Tá bom. Então, não trabalha-se com a ideia de isômeros para complexos com número de coordenação igual a 5. Só para anotar aqui por quê, né? Então, aqui eles se interconvertem. E aí os ligantes mudam de posição. E nada a respeito de isomeria, porque eles acabam mudando constantemente, a gente não consegue isolar, então não faz sentido falar em isômeros. Tem aí escrito, como você pode ver que apareceu em cima da minha. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco com essa ideia de isomeria. Esse aqui a gente volta depois, porque a gente tem alguns octaédricos que a gente ainda vai trabalhar, tá? Então, a gente logo retoma os exercícios. Então, a gente vai olhar os complexos octaédricos. Lembra como é que é a geometria octaédrica? Senão eu boto lá no site. Coloca lá, professora, por favor. Uhum. Tá demorando aí para abrir. Aí. Vou acrescentar mais uma. Isso aqui é a geometria octaédrica. Tem a base quadrada, né? E para cima e para baixo eu tenho uma ligação, ok? Sim. Então tá. Todas as posições aqui, se eu tenho ligantes iguais, elas são equivalentes. Se eu giro a molécula, é tudo posição equivalente, tá? Sim. Então, a partir disso, a gente pode ver as isomerias. Então, a gente começa pela isomeria cis-trans, assim como a gente tinha lá nos complexos quadrado-planares. E segue a mesma ideia, tá? Então, eu posso ter essa isomeria cis-trans quando eu tenho dois ligantes diferentes entre si. Então, eu tenho uma situação onde, por exemplo, aquele que está em menor quantidade está em 2, eles estão em direções opostas, ok? E a outra situação onde eles estão em posições vizinhas. Sim. Qual é o cis e qual que é o trans? O primeiro é cis, o segundo é trans. Ó, olha aqui a direção, um em relação ao outro. No primeiro, eles estão em direções opostas. Ah, é verdade. Não, então esse Então, é como eles trans estão e o em outro é direções. cis. Exatamente. Sim. Então, esse aqui em direção oposta é o isômero trans,
E esse que tem posições vizinhas, isômero cis. Então, sempre a ideia de trans opostos e cis vizinhos, ok? Sim. Lembrando disso, fica fácil atribuir. Aham. Próximo. A gente pode ter a situação onde a gente tem 3 ligantes diferentes. 2 ligantes A, 2 ligantes B e 2 ligantes C. Pode ser, por exemplo, 2 águas, 2 amônias e 2 cloros, por exemplo, né? Só para dar um exemplo Sim. aí. Então, eu tenho essa aqui, onde você observa que os ligantes iguais estão ocupando que posições um em relação ao outro? Esse é trans. Estão alternados? Trans, né? Então, exatamente. Então, a gente tem todos eles trans. Cai naquela última situação que a gente viu no quadrado planar, onde a gente Sim. identifica a molécula como um todo. Então, esse aqui são todos trans. Ok? Próximo que aparece, esses dois aqui, né? Que eles são imagem especular um do outro, ok? Eu não consigo girar e sobrepor eles, são duas moléculas diferentes. E que característica tu observa do posicionamento dos ligantes iguais entre si? Um sempre tá a direção contrária do outro. Eu acho que seria isso. Um tá pra cima, outro tá por baixo ou pro lado. A Tato diz uma imagem em relação à outra. Sim, sim. E daí é aquele espelhado. Isso, daí ele fica Ah, não lembro espelhado. da palavra. São enantiômeros, Enantiômetros, isso. que é a isomeria óptica, Uhum. né? Sim. E aqui, se eu analisar só uma molécula, esquece a outra que está do lado. Como é que os ligantes estão organizados um em relação ao outro dentro de uma das espécies? Vizinhos ou opostos? Eles são vizinhos. Nessa situação, a gente tem eles todos vizinhos. Esses Então, eles estão todos em posições o quê? cis. Cis ou trans? Cis, né? Então, essa é uma outra possibilidade de organização. Quando eles estão todos cis, eles vão ser enantiômeros nessa situação de 3 ligantes diferentes, 2 a 2, né? Então, 2 ligantes A, 2 ligantes B, 2 ligantes C. Sim. Vou só colocar aqui um exemplo que a gente poderia colocar, né? Então, 2NH3, Aqua 2 e Cl2, né? Então, esse aqui seria um exemplo de um complexo que teria essa característica. Eu posso ter o isômero onde todos estão trans, tenho 2 isômeros ainda onde todos são cis entre si, formando um parzinho de enantiômeros, e eu ainda tenho essas opções que aparecem aqui, tá? Que aí é um misto. Vê que a gente tem, por exemplo, A cis A, B cis A, B, né? Mas Sim. o C tá trans. No segundo, quem tá trans é A, e no terceiro, quem tá trans é B, ok? Sim. Então, veja que a gente tem uma gama de situações. Todos trans, todos cis, e uma outra opção que ainda tem 3 isômeros, onde apenas um ligante está trans. Então, aqui é C trans, A trans e B trans. Se eu quisesse identificar, obrigatoriamente eu teria que descrever essas posições, tá? Sim. Então, no total, são quantos isômeros quando eu tenho esse tipo de organização? A2, B2, C2. Eu não sei se eu diria se são dois ou são três. Eu acho que seria No dois. caso,
Ó, quantos diferentes tu enxerga nessa página? Quantas disposições diferentes tu observa? Na primeira lá de cima? No todo, para essa organização, MA2, B2, C2, independente de como é que está organizado, qual que é o total de isômeros que tem? Pois é, eu não entendi como que eu vou contar. Seria o A e o B, eles são cis ali na primeira. E Uhum. o C, ele é trans. Eu contaria como 2 cis e um trans? Não sei se seria isso. Ali seria a tua identificação, né? Se tu fosse Uhum. identificar, às vezes, C é trans. Se C é trans, consequentemente, os outros dois têm que, né? Se tu tá Uhum. falando que C é trans, aí tu pode identificar, ó, esse aqui, o C é trans, e A e B são cis. No Uhum. outro, A é trans, B e C são cis. B é trans, A e C são cis. Mas se eu Sim. fosse dizer quantos isômeros tem, eu estou te perguntando quantos arranjos possíveis diferentes eu tenho. Então, eu tenho Seria uma 3? possibilidade aqui, duas, três, quatro, cinco, Sim. seis, Não me liguei nisso. né? Porque todas as moléculas são diferentes entre si. Sim, Então, todas o elas são arranjo dela. isômeros M. Isso, aham. Ai, não entrava na minha cabeça isso. Mas tá bom agora, entendi. Então, tu identifica quantas possibilidades diferentes de arranjar aqueles ligantes eu tenho. 6. Aham. Se fosse para São 6. descrever quais são essas 6 opções, você ia dizer: a primeira é todos trans um em relação ao outro. Sim. A segunda é todos cis. Mas na cis eu tenho um par de enantiômeros. Então eu tenho duas opções onde todos são cis entre si, né? Aham. E Sim. ainda as 3 opções onde apenas um dos ligantes está em posição trans e os outros 2 estão em posição cis. Sim, entendi. Beleza? Podemos Beleza. seguir? Sim. Uhum. Então tá. Então, além dessa isomeria ali, a gente tem essa isomeria Meri-Fac. Mas essa isomeria ela é específica para a situação. Deixa eu ver se eu. Não. Para a situação onde eu tenho pelo menos 3 ligantes iguais entre si, tá? Então, ela só vai existir se eu tiver 3 ligantes iguais entre si. Aí eu posso ter a opção M, A3, B, 2C, né? Mas desde que eu tenha 3 ligantes iguais. Tendo um conjunto de 3 ligantes iguais, eu tenho a isomeria do tipo Mer e tipo Fac, tá? Essa é mais fácil gravar. Qual é a Fac? A Mer é a outra. A Fac, o Fac vem de facial. Então, significa que dentro do octaedro, né? Então, eu vou desenhar aqui o octaedro. Então, aqui eu tenho a base quadrada sendo formada. E aí eu tenho o octaedro formando, que são duas pirâmides em direções opostas. Ok? Então, Sim. aqui eu tenho o meu octaedro. O Fac vem de facial. Então, os ligantes iguais entre si, eles representam a face desse octaedro. Então, por exemplo, aqui, tu consegue observar que os Bs, eles formam uma face do octaedro aqui, ó. Sim. Aham. Um triângulo. Das faces se a gente pegar o sólido octaedro. Deixa eu pesquisar aqui na internet para te mostrar o octaedro, que aí também fica mais fácil de visualizar. Seria um formato de pirâmide com a base uma para outra? Isso, daí uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo, coladas às bases delas, né? Aham. Então, deixa eu Entendi. pegar um desenho mais bonitinho. Ó, aqui, esse aqui é legal. Se ele não fosse tão pequeno, né? Não, mas já entendi. Uhum. Então tá.
Então, fica uma face, né? Uma face, em cada vértice eu tenho os átomos iguais entre si, ok? Então, aqui a gente tem, então, esse é o isômero FAC. O MER, dá para pensar em meridiano, que a gente traçaria, assim, uma linha. Então, no globo, a gente tem, por exemplo, um meridiano que é algo que dá a volta, assim, né? Aqui é a mesma... Isso, aqui é a mesma coisa. É como se eu cortasse aqui, ó, nesse plano. Tá vendo que eu tenho um plano que eu posso cortar exatamente onde estão alinhados aqueles átomos B. Assim como eu posso cortar um outro plano contendo todos os átomos A. Então, esse Seria a ideia é o desse meu isômero três. MER. Não. Desculpa. Eu tenho que ter pelo menos um transe em relação ao outro e outro na posição do meio. No FAC, todos são vizinhos. Todos vizinhos formando 90 graus entre si. Né? Vizinhos 90 graus. Formando a face do octaedro. Né? E aqui na outra situação, eu tenho que eu posso cortar um plano contendo o átomo central. Opa. Com o metal junto, contendo os 3 ligantes iguais. Aqui eu consigo cortar um plano contendo os 3 ligantes, mas ele não vai conter o metal junto, né? Porque eu tenho essa face. Aqui já não. Se eu cortar um plano, ele vai conter o B, os 3 Bs e mais o metal no meio. Né? Então, consigo ter uma linha ali. Sim, só se fosse no lugar ali daquele A do topo, né? Fosse um B. Seria isso? Isso, exatamente. Tá. Então, deixa eu até voltar aqui na geometria, que eu acho que é legal a gente ver essa molécula de um outro ângulo. Ó, tá vendo se eu tivesse, tá já enxergando a imagem? Sim. Do site? Então, é como se eu estivesse nessa posição aqui, nessa do meio, né, do ligante aqui, ó, o ligante, e na outra oposta. Então, veja que eu tenho uma linha se eu vejo dessa posição, né? Isso seria o MER. Todos eles numa linha. E o FAC é todos eles numa face. Tranquilo? Sim. Então tá, voltando aqui. Então, essas são as dois tipos de isomerias geométricas que eu tenho para os complexos octaédricos. A MER e a FAC e a cis e trans. Cis e trans acontece quando eu tenho 2 ligantes iguais entre si, e a MER e FAC quando eu tenho 3 iguais entre si. Ok? Sim, ok. E aí a última situação que eu tenho, que é em complexos octaédricos, a isomeria ótica, que nem a gente teve aqui. Opa, deixa eu voltar. Esse aqui é um caso de isomeria ótica, né? Que é essa questão do espelho. A gente viu lá no tetraédrico também. Opa, tem que voltar um monte, meu computador está um pouco lento hoje. Aqui, né, que a gente tinha o espelho também, né? Então, é no tetraédrico óticos, que é quando a gente tem essa imagem especular uma em relação à outra. Só voltando lá para o slide. Depois a gente trabalha em cima de uns exercícios. Então, aqui a gente só vai ter quando a gente tem 3 ligantes bidentados. Então, exemplo, de novo, voltando a etileno diamina. Nesse caso, pode ser simétrico ou assimétrico, tanto faz, tá?
desde que ele seja bidentado, tenha 2 átomos que vão se ligar no metal. E aí eu tenho 3 desses ligantes. E aquele caso que a gente já viu agora há pouco, que é o Ma2B2C2, quando a gente tem todos cis, né? Lembra que a gente tinha lá o espelhinho? Sim. A gente pode só para retomar aqui, né? Que a gente tinha todos cis, o 2 e o 3. Então, eles são espelho um do outro. Sim. Ele só vai ter isomeria ótica, que é essa questão do espelho, nessas duas situações. 3 ligantes bidentados, formando um parzinho de enantiômeros, e o todo cis do Ma2B2C2. Então, como exemplo aqui para trazer, tem o cobalto ligado em 3 etilenos de aminas, que é esse modelo que tem aqui. Então, eu teria o cobalto como metal aqui no meio, ok? E aí aqui eu já vou mostrar a conectividade. Para representar esse arquinho aqui, ó, eu vou trocar a molécula e vou representar ela dessa maneira aqui, ó, com só uma conexão de um arco para facilitar a representação. Então, eu estou omitindo os hidrogênios e estou representando através de um arco os carbonos que estão nessa cadeia, tá? Sim. Então, aqui são as duas situações, ok? Quando a gente tem esses ligantes bidentados, obrigatoriamente eles ficam em posições cis, tá? Os 2 nitrogênios que ligam. Por quê? Essa molécula ela não tem alcance para se conectar trans. Então, obrigatoriamente, ela vai se ligar em átomos vizinhos. Esse nitrogênio obrigatoriamente tem que estar vizinho a esse. Tranquilo? Sim. E aí a gente tem imagem especular. Então, lá no octaedro, se eu botar todos os ligantes bidentados, se eu tentar girar a molécula, eu não consigo sobrepor essa molécula 1 em relação à molécula 2. Elas são diferentes e se tu tentar encaixar elas uma em cima da outra, não dá. Elas são só a imagem especular uma da outra, tá? Sim. Ok? Ok. Então, beleza. E aí, a gente tem como identificar esses 2 isômeros. A gente dá nomes para eles, que são os isômeros lambda e delta. Eu vou mostrar agora como é que a gente identifica. Então, eu vou representar o complexo por esses triângulos, tá vendo? Tem um triângulo verde e um triângulo vermelho. Assim, olhando, é mais fácil da gente identificar, é mais difícil de identificar esse triângulo, mas eu vou desenhar eles na molécula, tá? Uhum. Tá vendo esse triângulo para baixo que fica na frente? Sim. Eu posso desenhar esse triângulo na molécula. Então, ele compõe com esses átomos aqui de nitrogênio. A mesma coisa na do lado. Ok? Sim. Aham. O triângulo vermelho pega os outros 3 átomos de nitrogênio. Então, aqui, aqui e aqui. E a mesma coisa do outro lado, né? Então, conecta os de baixo. Então, eu só representei, pego e represento dentro desses triângulos exatamente o que eu enxergo. Então, eu botei um nitrogênio em cada um dos vértices, porque em todos os vértices eu tenho nitrogênio, e aí eu olhei como é que eles estão conectados. Então, tá vendo que esse nitrogênio do verde aqui está conectado com o nitrogênio do vermelho em cima? Sim. Eu vou pegar aqui o laser, ó, esse nitrogênio com esse daqui. Então, eu vou lá no meu desenho e represento isso. A mesma coisa esses dois, então também representei. E aqui de baixo, os 2 nitrogênios, também represento eles conectados. Então, essa primeira estrutura aqui está relacionada com a da esquerda, ok?
Então, as duas da esquerda são equivalentes, são representações diferentes apenas. E a da direita representa exatamente esse da direita aqui. Tranquilo? Tu consegue enxergar isso? Consigo, prof. Então, tá. Então, agora eu vou falar como é que a gente faz para identificar quem que é quem nos isômeros. Então, eu falei que um é o lambda e um é o delta. Para isso, a gente vê para onde é que giraria esses triângulos, tá? Então, tá vendo que o nitrogênio aqui, ele se conecta com lá de trás. Eu sempre penso para onde é que eu tenho que girar essa roda para o da frente encontrar o de trás, tá? Então, o triângulo da frente, para onde é que eu teria que girar para ele encontrar o de trás que ele está conectado? Olhando isso, tu diria que esse primeiro, ele tem que girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Eu acho que é no horário, né? No sentido horário. E o outro a gente observa que é o contrário, né? No Sim. sentido anti-horário. Então, eu represento as flechas. Opa, calma aqui. Opa. Só um pouquinho que eu... Aqui. Tá bom, tudo bem. Só para eu arrumar um negocinho. Então, voltando ali. Então, a gente tem no sentido horário. E se a gente faz essa flechinha, tá girando para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Para a direita, né? Opa, cadê aqui? Então, esse vai para a direita. E esse aqui é o contrário, né? Para esquerda. Então, esse aqui seria o horário e anti-horário. Considerando isso, lembra que essa flechinha tem que estar em cima, tá? Para fazer essa indicação. Porque se fosse embaixo, ela ia para a direção oposta. Então, faz a flecha em cima, uma vai para a direita e uma vai para a esquerda. Para gravar, o mais fácil é pensar que o para a direita é o delta. Então, com a letra D, delta, direita, delta. E o para esquerda vai ser o outro, que é o lambda, tá? Então, o que tem que lembrar é direita, delta. E aí o outro é o lambda. Ok? Então, é assim que a gente identifica. Através desse triângulozinho que a gente sobrepõe. Lembrando que o da frente é sempre o que aponta para baixo. E aí, o que vai no sentido horário, que é para a direita, é o delta. O que vai no sentido anti-horário, que é para a esquerda, é o lambda. Sim. Dúvidas aqui? Não, a princípio não. Não? Porque a parte de isomeria dos complexos era basicamente isso, né? Então, a gente viu todas as isomerias na aula passada e nessa. Aí o que a gente pode trabalhar agora é em cima daqueles exercícios que ficaram. Pode ser? Tá bom? Aham. Que daí a gente também encerra o conteúdo do semestre. Nem acredito que já tá acabando. Meu Deus. Pois é, né? Realmente. Então, aqui, esse conteúdo, a gente achou, né? Demorou para começar, mas também depois engrenou. Pois é. Ó, aqui eu tenho um complexo octaédrico, né? Com um número de coordenação igual a 6. Tu consegue identificar aqui, talvez, a existência de algum daqueles isômeros que a gente viu geométricos?
Cis ou trans? Não, prof, não. Lembra que Não as consigo. opções de isomeria, esse eu tinha que ter tem pelo aquele menos que é ou 2 3. ligantes iguais entre si, né? Tem 2. aquele que é 3. E o que é 3? Aham. Mas aqui eu tenho isso, mas aqui eu tenho 5 e tenho 1. Então, ele não se encaixa em nenhuma dessas duas situações, né? Sim. Se ele não se encaixa em nenhuma dessas situações, ele não tem isomeria geométrica, que é aquela cis, trans, mer e fac. Não Sim. tem. E não tem ótica também. A única isomeria que ele pode ter é aquelas estruturais que a gente viu na aula passada, que é a isomeria de ligação, isomeria de ionização, de hidratação, de complexação, né? Então, aqui eu só posso citar esse tipo de isômero. Olhando para essa estrutura, para relembrar da aula passada, que tipo de isomeria a gente tem? De ligação, de ionização, de complexação ou de hidratação? Seria de ionização? De ionização, né? Que é quando eu posso ter a troca de lugar do contraíon com um ligante. Nesse caso, o bromo, que tem carga também. Então, esse é o tipo de isomeria, de ionização. Só para a gente dar aquela relembrada, né? O de ligação, tu lembra qual que era? Se não lembra, não tem problema. Não, Eu não ajudo a recordo, lembrar. prof. É o com os ligantes ambidentados, Ah, sim. né? Então, exemplo que sempre aparece é SCN-, que eu posso ligar pelo enxofre ou pelo nitrogênio. A outra isomeria. Então, a dionização, que é ligante trocando de lugar com contraíon, né? Então, a gente tem que ter ligante com carga. De hidratação, que aí o que precisa ter? Pelo nome, assim, o que te vem na cabeça? Água? Água. Tem que ter ligante aquo no meio, ligante aqua, né? H2O, que ela pode atuar tanto como ligante, ligada diretamente no metal, quanto aquela água de cristalização, que só está lá no meio da estrutura, mas não está ligada covalentemente ao centro metálico, né? Só está com uma interação intermolecular, uma coisa mais fraca. E a outra é a de complexação, que é a mais rara de acontecer, que é quando o composto é formado por um complexo positivo ligado num complexo negativo. E aí os ligantes dos dois complexos podem trocar de lugar, né? Então esse seria o de complexação. Então posso até é coisa pra caramba que tinha já aqui. Aqui, ó. Então aqui a gente tem um exemplo, meu Deus. Então tinha o cobalto ligado na amônia, que era um complexo positivo, e o cromo ligado nos ligantes ciano, né? E esse era negativo. Isso forma um composto de coordenação. O isômero dele, o isômero de coordenação dele, é quando a gente inverte quem está conectado com quem. O cromo, que antes estava ligado no ciano, agora está ligado no ligante amim, que é a amônia. E o cobalto, que antes estava ligado na amônia, no amim, agora está ligado no ligante ciano. Ok? Ok. Então, nesse exercício ali, é esse só o tipo de isomeria que tem, de ionização. Aqui ele já fala, ó, complexos tetraédricos.
tá? Complexos tetraédricos, lembrando, é aquele que tem a geometria equivalente ao do CH4, por exemplo, né? Então, Sim. só para botar aqui o CH4. Tu lembra que tipo de isomeria que tinha esse aqui quando era de geométrica? Os tetraédricos? É cis e trans, né? Então, a gente retoma o slide. Ó, o cis e trans é do quadrado planar. Ah, Ó, o tetraédrico só tem essa isomeria ótica. Não te preocupa que é sim. muita informação na aula. Tem que sentar depois com calma e digerir esse conteúdo. É, vou ter que fazer um resumo Então, ele disso. só tem isomeria. Uhum. Então, ele só tem essa isomeria ótica, que são quando tem 4 ligantes diferentes, só acontece nessa situação, 4 ligantes diferentes, ou se eu tiver 2 ligantes bidentados com cada lado diferente um em relação ao outro, que é um ligante assimétrico, só nessas situações. Então, a gente vai identificar dentre aqueles complexos tetraédricos que aparecem na questão, quais que correspondem a essa situação que ele cita. Esse primeiro aqui tem quatro ligantes diferentes ou tem ligante bidentado diferente? Assimétrico? Não. Não, ele tem 2 ligantes diferentes, né? Sim. Então não se enquadra. Não tem isômero. O segundo, Ele tem. Esse tem. tem 4 diferentes. Ó, vamos ver quem que está conectado no cobalto, para a gente poder fazer essa identificação. O bromo, o cloro, e quem mais é o átomo que está conectado Mas não é no cobalto? diferente. São 2 cloros. São 2 cloros. Os cloros são iguais entre si, Uhum. né? Então, isso já impede a isomeria. Se eu Sim. tiver 2 iguais entre si, já não rola. Agora, nesse último aqui, sim. Ó, eu tenho Uhum. bromo, eu tenho iodo, eu tenho cloro e eu tenho água. 4 ligantes Sim. diferentes. Então, esse aqui, sim. E ele pede para desenhar os isômeros. Como eu falei, o jeito mais fácil é desenha um, qualquer jeito, tá? Do jeito que te vier na cabeça. Aqui, vamos fazer aqui a molécula e vamos colocar, sei lá, pode ser cloro, iodo, bromo e a água. Para desenhar o isômero dele, é só pensar num espelho. Pensa no espelho e faz igualzinho virado para cá. Então, iodo. Quem vem aqui Cloro. para ser espelho? É o cloro. Cloro. E em Aqui cima, para cima. o bromo. Isso. E E para o lado oposto, a água. a água. Então, desenha um da forma que tu preferir e depois faz a imagem espelhada dele, que não tem erro para tu mostrar os isômeros. Sim. Ok? Entendi. Seguindo aqui, agora sim a gente parte para os complexos quadráticos planares ou Sim. planos, que é aquele que forma um quadrado. Agora sim a gente fala das isomerias cis e trans, né? Sim. Então, vamos identificar quais desses aqui são possíveis ter isômeros. Só para identificar, o ox que aparece aqui é o oxalato. É esse ligante aqui, ó. Ele se liga através desse oxigênio e desse, tá? No metal. Então, esse aqui é o oxalato. Só para identificar. Lembrando que, como ele é bidentado, ele consegue ocupar a posição trans? Tu acha que eu consigo esticar ele para chegar lá do outro Não. lado?
Não. Então, quando eu tenho ligantes bidentados, obrigatoriamente eles ocupam posições cis, um em relação ao outro. Então, eu te pergunto, é possível um isômero para essa molécula? Eu consigo desenhar ela de duas maneiras diferentes? Eu acho que sim, prof. Tu acha que eu consigo desenhar diferente disso aqui? Como é que tu faria isso? Porque obrigatoriamente, se eu botar essa amônia em trans a outra, eu obrigatoriamente teria que deixar esse oxalato trans também. Né? Eu não consigo mudar o nitrogênio de lugar se eu não mudar um oxigênio. E se eu mudar, por exemplo, esse oxigênio para essa posição aqui, girando a molécula, eu chego nela mesma, né? Então, na verdade, eu não mudo a estrutura dele. Eu só mudo como ela está no espaço, mas a molécula é a mesma. Sim. Então, quando eu tenho moléculas ligantes bidentados, eu obrigatoriamente cancelo a possibilidade de isomeria. Eu só tenho a opção cis, tá? Aí a trans não existe, então não tem isômero. Então, aqui para esse não tem isômero. Ok? Ok. No segundo, eu tenho o bromo, o cloro e o PET3. Só para a gente desenhar, o PET3, ele é esse ligante aqui. Aqui é CH2CH3, CH2CH3 e mais um CH2CH3. Mas ele liga só por aqui, né? E aí eu tenho dois ligantes desses. Tem a possibilidade de isomeria cis e trans? Me identifica inicialmente uma posição para eu botar cada ligante. Aqui eu boto o que nessa posição de cima? Pode falar o que tu quiser. Bromo? Bromo. Aqui. O Cl. O cloro. Cloro. E aí, as outras duas, obrigatoriamente, vai ser o PET3, né? Uhum. Se tu fosse identificar, tu ia dizer que esse é um isômero cis ou trans? Ele é cis. Cis. Tenho como montar a opção trans dele? Tem. Tem, porque agora não tem Porque nada que esse me não é prenda, que me deixe ambidentado, essa né? estrutura rígida, né? Uhum. Exatamente. É bidentado, né? Aqui eu tenho a situação de Ai, bidentado. meu Deus. Calma, tranquilo, é muita informação. Tem que sentar depois com calma. Vocês Meu vão Deus, rever várias mas eu acho dessas que isomerias alguma, lá na. tipo, eu acho que muito pouca coisa eu vi no ensino médio disso. Só Mas é que algumas é coisas. visto muito pouco mesmo. Tipo, essas coisas eu não Só vê lembro. um Eu acho pouquinho que lá eu na não tive mesmo. orgânica. Não, o máximo que tem é um pouquinho da cis e trans, quando lá na orgânica vê uns compostos com dupla ligação. Que aí Aham. eles podem estar em cis e trans, mas não passa disso. Uhum. Esse é o primeiro contato mesmo. E aí tu falou que tem a opção trans, né? Nesse caso eu teria que botar o PET3 em posições opostas, né? Isso. E aí eu posso pôr o bromo e o cloro em posições opostas. Sim, eu tenho essa isomeria. Agora,
Esse composto aqui tem isômero cis e trans? Primeiramente, vamos identificar os ligantes, né? Uhum. Quem são os ligantes aqui? Eu não lembro desse IR. É IR ou LR? IR é o irídio, é o metal. Ah, não lembro desse. IR. Tá bom. IR Então, tem o irídio, tem o... é o irídio. Mas o irídio, ele é o metal, ele é o átomo central. Aham. Tá, tem o hidrogênio. Hidrogênio, que é o H-. Uhum. Esse PR, O CO, fósforo. o PR3, é o fósforo ligado a algum grupo que pode ser tipo CH3, pode ser até esse ligante aqui mesmo, que aparece aqui. Tá Né? bom. O R representa uma cadeia carbônica qualquer ali. Uhum. Então, esses são os ligantes. Hidrogênio, Isso. né? Que a gente Uhum. fala que é o hidreto, o CO, que é o monóxido, que é o carbonil, e o PR3. Esse aqui tem 2. Tem a possibilidade de isomeria cis e trans? Tem. Tem. É Uhum. uma estrutura bastante similar à anterior, né? Uhum. Então, eu vou ter o PR3 podendo estar em posição cis ou em posição trans. E aí, o hidrogênio e o CO ocupam as posições restantes, né? Uhum. Ficou clara, Sim. então, a ideia da isomeria cis e trans aqui? Sim. Então, só reforçar que bidentado não permite isomeria trans, né? Esse é um detalhe importante. Tá bom. Aí agora aqui, quais desses ligantes podem atuar como um ligante quelante? Lembrando o que é um ligante quelante? Quando eu tenho pelo menos 2 átomos que vão se ligar ao átomo central, né? 2 átomos doadores que se ligam no metal e eles formam um anel. Independente do tamanho, eles conseguem formar um anel aqui, né? Um ciclo, ok? Então, um ligante quelante é um ligante que consegue permitir a presença desse ciclo. Então, isso aqui é um quelato. E aí a gente vai analisar estruturalmente a questão de possibilidade espacial, quais desses ligantes permitem formar esse tipo de situação, um quelato. Aqui o pH3, na verdade, é assim, né? É o oxigênio ligado a um anel aromático, tá? E aí, isso aqui tá ligado no fósforo, e aí eu tenho 3 desses. Aqui. Aí eu pergunto, tu acha que eu consigo formar um quelato através de 2 átomos desse ligante conectados no metal? Tu lembra lá no quelato quantos membros tem que ter esse anel aqui? Que a gente fala que é um anel e cada ligação é um membro. Tu lembra qual que era a quantidade de membros que precisava pelo menos para conseguir formar esse ciclo? Seria os 3? No caso, ó, tem que ser pelo menos 5, tá? Então, por exemplo, tem lá o NH2, voltando sempre a esse exemplo. Aqui eu tenho CH2, CH2, NH2, e aí eu ligo no metal, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, Sim, o de 5 ou ok? 6, né? 5 ligações ali formando esse anel. Exatamente. Lembrei. Menos que isso, eu não tenho ângulo possível, né? Eu tenho que distorcer muita molécula. Então, a minha Aham. pergunta é: dentro dessa molécula aqui, existe alguma possibilidade de eu formar um anel de pelo menos 5 membros?
Eu acho que sim, prof. Ó, vamos pensar se eu fosse formar. O mais distante que eu posso formar é se eu ligar os dois oxigênios, né? Porque se eu ligar o Sim. fósforo e o oxigênio, eu ligo direto. Aí seria assim, um anel de 3 membros. Se eu ligar um metal aqui, qual é a quantidade de membros que tem aqui? Serão 4. Então não dá. 4. Dá? Não. Não Tem que dá. ser pelo Então, menos esse 5. aqui não é opção. Esse aqui, Oi? Esse dá. esse dá. Uhum. Vai ter 5. 2, 3, 4, 5. Ótimo. Esse aqui de baixo. Esse também dá. Esse aqui Seria também quanto? dá. Forma Aham. igual, né? Inclusive, eles são bem similares. Sim. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E esse último aqui? Esse eu não sei como que ficaria. Esse aqui é bem complicado, porque olha para onde estão direcionados É, os tá pra cima. elétrons isolados, né? Ah, tá pros Cada um lados, e daí fica. para lados opostos, né? Aham. Não dá. O direcionamento desses pares de elétrons não permite a formação de um quelato. Então, além dessa questão de quantas ligações separam esses dois átomos, eu tenho que pensar na disposição, para onde é que estão apontados os pares isolados. Aqui, o par isolado está apontado justamente para cá, né? Então, tem essa questão. Esse aqui, não dá. Eu acho que na aula de hoje era isso. Se tu tem alguma dúvida, pode perguntar. É, eu vou ter que fazer alguns resumos, fazer alguns exercícios. E se eu tiver alguma dúvida, eu mando para a professora. Isso, pode Na quinta mandar. que E vem amanhã é. vocês têm daí o horário. Pode falar. Na quinta que vem é revisão dos exercícios? Isso a gente vai ter aquele momento para tirar as dúvidas, para resolver alguns exercícios. Amanhã o horário da aula é destinado para vocês trabalharem em cima da lista, né? Depois eu reforço lá no grupo também. Mando Tá a bom. gravação da aula para quem não veio, que no caso todo mundo, praticamente, só veio você. Sim. E daí amanhã a gente não tem aula de fato, né? Daí é mais com essa lista mesmo para na quinta que vem a gente poder tirar todas as dúvidas e na sexta fazer a avaliação e fechar a disciplina. Tá bom. É, só relembrando o que vai cair mesmo na prova, seria esse conteúdo de isomeria. De compostos de coordenação, né? Desde que a gente Ah, começou lá, o que é um ligante, os tipos de ligantes, o que é aham. um número de coordenação, mas tudo voltado dentro do conteúdo de compostos de coordenação, que daí eu encaminho esses slides, é tudo que está nesse arquivo, né? É um Tá arquivo bom. único aí dessa parte, beleza? Beleza. Então, fechou aí. Bom descanso. Qualquer Pra coisa, ti manda também. dúvidas, tá? Uhum. E a gente se fala. Beleza? Beleza. Obrigada. Boa noite. Boa noite.